Olá pessoal, a gente está falando agora sobre estatais dependentes, ainda em LRF, e no artigo 2 da LRF, inciso 3, ela fala o seguinte, que a empresa estatal dependente é aquela que é controlada, que recebe do ente controlador recursos financeiros para pagamento de despesas com pessoal, ou de custeio em geral, ou de capital, excluído nesse último caso, de capital, aqueles provenientes de aumento na participação societária. O que significa? Uma empresa que recebe recurso para pagar o seu pessoal, para pagar seu custeio, ela é uma estatal dependente. Ah, professor, então me diga qual é uma estatal dependente no caso do Brasil. Bem, eu não estou lembrando aqui de imediato uma estatal dependente, mas se vocês colocarem sobre quais empresas são estatais, a gente pode dizer quais são dependentes e independentes numa lista que vocês fizerem aí embaixo do vídeo, tá ok? No artigo 2º, inciso 2 da RSF 43/2001, ele fala sobre a estatal também. Aí ele diz o seguinte: a empresa estatal dependente é a empresa controlada pelo Estado, pelo Distrito Federal, pelo município, que tenha no exercício anterior, tá? Ele traz mais uma abordagem que fala do exercício anterior, recebido recursos financeiros de seu controlador, destinados ao pagamento de despesas com pessoal, custeio em geral ou de capital, excluído nesse último caso aqueles provenientes de aumento de participação acionária, e que tem no exercício corrente autorização orçamentária para recebimento de recursos financeiros com idêntica finalidade. Olha só, ele aumenta o tamanho da estatal dependente, porque uma estatal dependente em um ano, ela pode ser independente no segundo ano. Pode, desde que no ano anterior ela não tenha recebido custeio. Ah, professor, então me explica aí. Olha só, digamos, em X1, ela recebeu recurso para pagar pessoal. Em X2 ela não recebeu, mas está previsto que ela receba, mas ela não recebeu o ano inteiro. Em X3, ela nem está previsto para receber e nem recebeu o X2. Então, ela era estatal dependente em X1, em X2 e em X3 ela é independente. A partir do X3 ela já é considerada independente, do ano 3. Muito bem. Então vamos trabalhar o que é estatal dependente e estatal independente. Aqui a gente tem um exemplo. Na União, a gente tem a estatal A e a estatal B, tá ok? A União, ela possui mais de 50% do capital da estatal A e mais de 50% do capital da estatal B. As duas são controladas. Muito bem. No artigo 2º da LRF, para os efeitos da lei complementar, entende-se como a empresa controlada, sociedade cuja maioria do capital social, com direito a voto, pertença direta ou indiretamente a ente da federação, nesse caso a União. Ok. Então, bora entender outra coisa. Bora. Controle direto e indireto. A gente falou sobre o controle direto. O que é o controle indireto? Bem, digamos que o poder público ele tem 70% da sociedade, né, da empresa A. 70%. Controle direto do poder público sobre A. E a A possui 60% do controle sobre a empresa B. Controle direto de A é 60% de B. Então, o poder público ainda possui 10% diretamente da B. Significa que o poder público controla indiretamente a empresa B. Sociedade de economia mista, B, porque no caso é uma sociedade de economia mista, já que está aberto. Então, 70% vezes 60% ele tem 42%, mais 10% do valor do total ele tem 52%. Então, ela é controlada direta ou indiretamente pelo poder público. Muito bem. Então, voltamos àquela situação das controladas. Na situação das controladas, a gente vai ver quem é dependente e quem é independente. Digamos que a A é dependente e a B é independente. A dependente é aquela que nós vimos que recebe recursos para pagar seu pessoal. Está aí escrito, estatal dependente é a empresa controlada que recebe. Olha, a empresa controlada, as duas são controladas.
Uma que receba do ente controlador recursos financeiros para pagamento de despesa com pessoal ou de custeio em geral ou de capital, excluído, nesse último caso, aqueles provenientes de aumento de participação societária. Tudo bem. E a B? A B é independente. Independente, deixa eu voltar aqui para a gente fazer uma questão. Independente por quê? Independente porque ela não recebe o seu custeio. A gente já explicou isso antes. Bem, a gente já entendeu que a empresa é dependente e independente. Então vamos fazer uma questãozinha sobre isso? Bora. Essa questão foi em 2011, a SES Gran Rio que fez, e ela fala justamente sobre isso. Vamos ler. A Lei Complementar 101/2000, que é a LRF, dispõe que a responsabilidade na gestão fiscal pressupõe ação planejada e transparente, em que se previnam riscos e corrijam desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas. Tudo bem, só fez um blá blá blá. Para efeitos dessa lei, empresa estatal dependente é aquela. Leia, dê uma pausa e responda para você o que é uma estatal dependente. Bem, você já deu essa pausa e respondeu que a estatal dependente é aquela que recebe do ente controlador recursos financeiros para pagamento de despesa com pessoal ou de custeio em geral ou de capital, que isso se encontra na letra D. Você respondeu a letra D. Muito bem. A importância do planejamento. Olha só. O planejamento, ele, como a gente já falou, ele é feito através do PPA, da LDO e da LOA. Tá ok? No seu artigo 1º da LRF, ele fala sobre pressupõe ação planejada e transparente. Então, o que o PPA faz? O PPA é um plano plurianual de 4 anos com metas físicas, tá ok? E ele trabalha o quê? A relação do custo-benefício. Foi vetado o artigo 3º desse, com relação ao PPA, tá ok? A LDO. A LDO é anual, com metas físicas para 3 anos, tá ok? E ela traz para nós 2 anexos. Um anexo de metas fiscais e um anexo de riscos fiscais. As metas fiscais, elas estabelecem sobre receitas, despesas, resultado primário e nominal e dívida pública, que é o que se fala tanto nos jornais. Os riscos fiscais falam sobre a análise dos passivos contingentes. Os passivos contingentes são aqueles passivos, são aquelas obrigações que surgem sem uma previsão adequada, ou então surgem porque o governo fez alguma previsão errada, tá ok? Então, riscos fiscais. E o orçamento, que é a LOA, ela é um detalhamento das receitas e despesas para cumprir metas físicas e fiscais. É um detalhamento para cumprir metas físicas e fiscais. Então, de posse de todas essas informações, que tal a gente fazer uma pequena questão? Foi a Fundação Carlos Chagas, relativa ao TRT, 23ª Região, analista do Judiciário e Contabilidade. Segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, deverá constar na LOA o quê? O que é que consta na LOA? Aí você vai dar um pause e responder. Você já deu pause e você viu que o que consta na LOA é o AC, Reserva de Contingência. O primeiro, o anexo de metas fiscais, anexo de riscos fiscais, está onde? Na LDO. Os outros dois estão na Lei de Diretrizes Orçamentárias também. Olha aqui, ó. O que está falando sobre metas fiscais, detalhamento de receita e despesa para cumprir metas fiscais, está na letra C, Reserva de Contingência. Muito bem. Olha lá. No seu artigo 3º, seu inciso 3º, artigo 5º da Lei Complementar 101/2000, conterá a reserva de contingência, cuja forma de utilização e montante, definido com base na receita corrente líquida, serão estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, destinada ao atendimento de passivo contingente, entre outros riscos e eventos fiscais imprevistos. Isso consta no inciso 3º do artigo 5º. Muito bem. Regras para a receita. Olha, a regra ela começa no seu artigo 11 da Lei de Responsabilidade Fiscal. E esse artigo 11 ele faz o seguinte: ele estabelece requisitos essenciais à responsabilidade na gestão fiscal.
Como é que ele faz isso? Como ele vai fazer? Ele vai criar uma regra. Qual é a regra? Instituir, prever e efetivamente arrecadar todos os tributos, impostos. E os tributos não são só impostos, tá? São taxas, impostos, contribuições de melhorias, empréstimo compulsório, contribuições especiais, de sua competência, da competência do Estado, do município, do Estado ou do Distrito Federal. E a execução no seu artigo 14, renúncia de receita. Para renunciar a uma receita, tem que estar de acordo com a LOA e com a LDO, tem que estar previsto. Ser compensada por aumento de receita. Se você vai renunciar a uma receita, você vai ter que elevar outra receita. Vai renunciar uma para ganhar em outro lugar. Aí você vai ter que elevar a alíquota, ou seja, aumentar o percentual, ampliar a base de cálculo, você vai aumentar a base de cálculo do cálculo daquele tributo, ou majorar ou criar tributo ou contribuição. Estimativa do impacto orçamentário financeiro por 3 anos também. Se você vai renunciar a uma receita, você tem que estimar um impacto orçamentário financeiro por 3 anos. E tem uma restrição, a suspensão de transferências voluntárias por impostos. Então, isso tudo faz com que você tome cuidado ao renunciar às receitas, regra para as receitas. Bem, a partir de agora a gente vai fazer outra questão. Nessa questão, ela fala sobre o seguinte, a Fundação Carlos Chagas, também em 2011, né, analista judiciário, contabilidade, ela faz a seguinte pergunta. É um dos dispositivos mais importantes da Lei de Responsabilidade Fiscal. Você vai dar um pause e vai responder essa questão. Você já deu o pause. E o dispositivo, um dos mais importantes da Lei de Responsabilidade Fiscal, ele está exatamente na letra A. O não cumprimento das metas de resultado primário ou nominal implica na limitação de empenho e movimentação financeira do ente público. Professor, mas isso está onde? Está no artigo 9º da Lei Complementar 101/2000. Se verificado ao final de um bimestre que a realização de receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no anexo de metas fiscais, os poderes e o Ministério Público promoverão, por ato próprio e nos montantes necessários nos últimos 30 dias subsequentes, limitações de empenho e movimentação financeira segundo os critérios fixados na LDO. Então, um dos dispositivos mais importantes da Lei de Responsabilidade Fiscal é, quando não houver o cumprimento de metas do resultado primário ou nominal, vai implicar na limitação de empenho. Limitação de empenho, artigo 9º da Lei Complementar 101. Bem, ficamos por aqui no bloco 3. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.